que interessa a todo mundo que trabalha com carteira assinada. Férias, feriados, banco de horas, 13º, FGTS, como é que ficam os direitos dos trabalhadores depois dessa pandemia? Assunto de hoje no Eu Tenho Direito. Nossa colunista advogada Sheila Sodré vem pela live hoje, mais uma semana, com reforço, né? Do advogado, na verdade, Írio Nóbrega. Oi, gente, boa tarde! Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, gente, o bacana dessas lives é que a gente está humanizando também para os nossos telespectadores, trazendo um pouquinho das nossas características pessoais para a tela. Írio, eu tô vendo aí bichinhos de pelúcia. Onde você tá, amigo? É o cenário do Toy Story, que eu tô no quarto do meu filho, ele ama o Toy Story. E aqui tem o cabo da internet que ajuda melhor. Muito bom. Nada, Sheila, eu tô vendo inclusive um presente que eu dei na parede. Sheila é uma pessoa que gosta muito de arte. Então tem ali uma com a tela. Então a gente acaba aqui nessas lives, conhece um pouquinho da personalidade dos nossos entrevistados. Isso é muito bom. Agora é o seguinte, pessoal. Tem muita gente que está, assim, muito preocupado, não só com o coronavírus, mas com a sua situação enquanto profissional, enquanto trabalhador, né? Então, com essa questão de toda essa reforma que foi dada, essas condições, quem está sofrendo mais é mesmo o trabalhador, Sheila? Fernanda, olha, eu seria leviana se eu dissesse que é só o trabalhador que está sofrendo. O empresário fica louco, está enlouquecendo também. Porque, olha bem, a gente trabalhou a vida toda sabendo que, e os empregadores também, mantendo uma boa relação entre empregado e empregador. Então, assim, foi pego de surpresa, onde ele não tem faturamento, ele não vai poder vender, e a gente está falando um pouquinho do comércio, e, no entanto, ele tem obrigações. Você viu que a União ajudou com a questão tributária, mas a relação trabalhista, deixar as pessoas em casa, produz ou não produz, eu vendo ou não vendo, enlouqueceu todo mundo. Então, tá todo mundo, eu acredito, Fê, que tá todo mundo no mesmo barco. Sofrendo, A questão é arrumar soluções onde a gente pode fazer o máximo para preservar essas relações. Ô, Írio, na sua visão, quais são as principais mudanças que o trabalhador vai sentir em caso de demissão? Oi, Fernanda, boa tarde. Eu acho que a demissão hoje, depois do pacote que o governo, depois da medida provisória que o governo lançou, a medida número 836, a demissão ela ficou um pouco para trás, certo? Deu um alento aos empresários e aos trabalhadores que só vão usar a demissão em último caso. É o último recurso hoje. Alguns trabalhadores não estão entendendo bem como é que funciona isso, mas o governo permitiu aos empresários que, antes de pensar numa demissão, tenham soluções antecipadas, que é com a suspensão ou a interrupção, a diminuição da jornada, com a diminuição do salário. Não existe uma perda considerável para o trabalhador, se você for analisar a grande maioria dos trabalhadores. Por quê? Porque nesse caso de suspensão do contrato ou redução da jornada, o governo vai complementar de 70% a 100% no caso da suspensão e de 25% até 70% no caso da redução de jornada. Então, o trabalhador não tem tanta perda assim. A demissão ficou como o último recurso do empresário. Mas eu concordo com Sheila que está todo mundo no mesmo barco, porque o comércio não está faturando. Não existe nada, nenhum dinheiro circulando no comércio. Eu não falo no comércio de alimentação, algumas coisas essenciais, que esse sim estão faturando alguma coisa. Mas você imagina que o pessoal em casa, o pessoal tende até a se ocupar um pouco com suas refeições e muita gente me informou que está pedindo menos. Às vezes que está pedindo para ajudar e não porque precisa. E às vezes até com medo também, né, Írio? Não é só a questão da economia, que também é uma parte significativa, mas às vezes até com medo também do preparo, da entrega, enfim, todas essas questões envolvidas. Agora, eu escuto muito de quem trabalha de carteira assinada, Írio, aquela história, mas agora eles não são obrigados a pagar os 40% da multa do FGTS. Isso é verdade ou é fake news? É uma verdade que deve ser temperada um pouco. O empresário que tem sido obrigado a rescindir alguns contratos,
eles estão tomando algumas medidas extremas. Alguns, completamente descapitalizados, estão utilizando o benefício que o artigo 502 da CLT estabelece. Não é nada novo, não. Já está na CLT há muitos e muitos Verdade. anos. E nos casos considerados de força maior, como é esse caso, e onde ocorre a extinção, por exemplo, da empresa, que algumas pessoas estão elastecendo esse conceito de extinção da empresa para a extinção de postos de trabalho. E o empregador que não tem muita situação e nem quer deixar o empregado no isolamento de algumas medidas, tem preferido, às vezes, rescindir o contrato do empregado, mesmo sem pagar as verbas rescisórias de forma completa, permite que ele saque o FGTS e permite que ele tenha acesso ao seguro-desemprego. Então, alguns empregadores estão fazendo isso realmente. Existe um embasamento legal, mesmo que é um embasamento com interpretação um pouco extensiva, mas nesse momento, para quem não tem recursos, a gente sugere que a gente deve ajudar o empregado e a empresa. Algumas soluções criativas estão sendo criadas por nós, advogados, junto com os contadores. A gente tem tentado atuar em todo esse campo. Entendi. Fernanda, uma das coisas que mais me preocupa nessa relação empregado-empregador, sabe o que é, minha amada? E aí para todo nosso telespectador, é a falta de comunicação. A angústia de quem está em casa sem saber exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, as perguntas que chegam no meu direct eu vou receber o salário quer dizer, hoje seria o último, quinto dia útil, eu vou receber do mês passado, eu vou receber no mês que vem, como é que vai ser isso? Na minha suspensão. Então, o que é que eu sinto falta, Fernanda, que eu acho que é a angústia do telespectador, se o colega Círio pudesse nos ajudar, é essa comunicação entre o empregado e o empregador. Como é que faz isso para deixar o povo, pelo menos, mais tranquilo? Bom, tentando contribuir um pouco, o que é que a gente sugere? Que o empregado, primeiro, ele mantenha seus cadastros corretos. Porque muitos empregados os números de telefone que eles têm lá na empresa não estão corretos. Nós somos comunicados diversas vezes por empresas que queriam pagar o salário do empregado e não estavam conseguindo. Ligavam para o empregado, WhatsApp para o empregado e simplesmente os contatos estavam antigos. Erro da empresa e erro principalmente do funcionário, que é ele que muda isso. Então, a minha sugestão, liga para a tua empresa, tenta saber o que está acontecendo, tenta esclarecer e tenta se colocar à disposição do teu patrão, até para fazer outros serviços que ele pode estar precisando, mas o seu contrato não prevê. Nesse momento, a gente tem que dar as mãos e esquecer esse distanciamento que existe entre empregado e empregador. A hora é de fazer o que for possível para manter emprego, direitos. A gente deve manter, como a gente sempre diz, até a página 20, até onde for possível. Quando isso não for mais possível, vamos manter empregos, que é quando isso tudo acabar e a gente quiser voltar a trabalhar, a gente vai precisar das empresas de novo. É isso, Isso é uma grande verdade. Tem uma pergunta aqui, quando eu falo do FGTS, é porque tem muita gente falando sobre isso. Uma telespectadora está perguntando, e eu vou refazer a questão de repetir, porque é muitas vezes a dúvida de todo mundo. Como é que fica o FGTS de contratos quebrados por conta do coronavírus? Está recebendo normal pela Caixa? Tem direito a 40%? Explica de novo, vai, Írio. Olha, a questão vou começar pelos 40%, que é o que a gente já falou anteriormente. Algumas empresas estão pagando os 40%, outras estão pagando 20%, que é a redução que o artigo 502 da CLT faz, e algumas estão simplesmente não pagando porque não têm condições de pagar. Então, os depósitos da multa rescisória estão sendo feitos de formas aleatórias. A gente recomenda que, no mínimo, os empresários paguem 20%, que é o que está na lei, certo? E é possível você, posteriormente, justificar a sua postura. Mas, quando a questão a Caixa está aberta, não está aberta, é um problema que a gente está enfrentando hoje. Eu soube que o Cine está oferecendo um link para você ter acesso a esse tipo de benefício. Que eu não sei se está funcionando ou não, mas a Caixa, por exemplo, a Caixa está fechada. Então, a gente não tem como processar isso. É preciso que o governo federal e os governos estaduais tenham um pouco mais de sensatez para saber como as coisas devem funcionar nesse instante. Porque o trabalhador precisa ter acesso a essas agências bancárias. Ô, Sheilinha, pode falar.
Não, é porque tem uma dúvida, uma das dúvidas que eu acho que essa questão do FGTS é que está todo mundo sem saber se vai ser demitido ou não. Eu volto a afirmar, fazer a afirmação de Írio, que é importante, e eu gostaria que ele explicasse bem claro, as duas situações em que o governo possibilitou, eu acredito que a tomada de boa parte da população, dos empresários, que é a primeira opção da suspensão com pagamento feito, que eu não diria que não é o seguro-desemprego, né? É uma ajuda do governo para a gente não mudar a nomenclatura aí, e vai ser paga pela Caixa Econômica. Explica aí quais são as situações e o que é que o empregador vai pagar e qual é o valor real, no caso de até os 4 milhões, né? Isso, as empresas, o governo estabeleceu 2 tipos de empresas que vão ter acesso aos benefícios. Aquelas que faturam até 4 milhões e 800, isso que é o limite do Simples Nacional, que é a grande quantidade de empresas do Brasil, e acima desse valor. As que estão até esse valor vão receber 100% de ajuda nos casos de suspensão do contrato. As que estão acima vão receber até 70%. Então, essa é a primeira distinção que se deve fazer. Mais um dado relevante, que além dessas medidas novas que o governo já editou, a gente tem outras alternativas. Antes de você demitir um funcionário, por exemplo, você pode... As empresas que têm muita hora extra, que trabalham num regime de jornada muito violento e precisam, às vezes, fazer muitas horas extras, ao invés de demitir, coloca o cara em licença remunerada, depois usa esse banco de horas que ele está fazendo sem prestar serviço, você tem 1 ano e meio para usar isso. Então, você tem a outra alternativa. Outra coisa interessantíssima, as férias. Concede férias a quem já tem direito. Porque é um período que a empresa pode ficar sem empregado, não vai precisar do serviço, e ainda tem um benefício que o governo institui através da medida provisória, que é o pagamento através do terço constitucional quando você for pagar o 13º no final do ano. Então, existe um leque de outras medidas que podem ser utilizadas. A gente recomenda que o seu contador, o seu advogado, seja consultado antes de você simplesmente demitir. Claro, a ideia é não demitir, Fê, ter essa segurança em relação, realmente, à manutenção do emprego. Então, a maioria das dúvidas... outra que fizeram também, assim, eu peço demissão, eu não peço demissão. Olha, essa suspensão, ela vai dar uma garantia que é a estabilidade. Quando retornar, essa suspensão ela pode ser por 2 meses. Então, você vai receber via Caixa Econômica ou algum outro banco essa transferência e você vai passar 2 meses. Significa que quando você retornar ao emprego, você não vai poder ser demitido. Você tem 2 meses de garantia. Então, isso também é muito bom, até porque a economia, quando voltar, as empresas, quando voltarem, vai ter também uma demanda reprimida, né? Ô, meninas, Sheila e Írio, deixa eu interromper rapidinho para eu não passar aqui nessa pergunta. Uma telespectadora está querendo saber se ela vai ter direito ao Vale Alimentação, já que ela está trabalhando em casa. Tem direito ou não tem? Olha, é importante, na questão do Vale Alimentação, você verificar o que as convenções coletivas dispõem. Porque algumas convenções coletivas, elas dizem que, havendo serviço, em casa ou em qualquer lugar, você vai receber o Vale Alimentação. Já outras dizem que não. Então, porque há uma certa confusão no que é o Vale Refeição, do que é o Vale Alimentação, propriamente dito, que é aquela cesta que você compra no supermercado. O refeição é o restaurante. Então, as convenções, elas não estabelecem muito bem isso. Então, a gente recomenda que se analise cada convenção coletiva para saber se esse Vale Alimentação vai ou não ser pago. Entendido. Outra dúvida, Sheilinha. A MP 936, no qual se refere à redução e suspensão do contrato de trabalho, se aplica à empresa de call center? Olha, vai depender aí do porte do call center, né? Então, assim, porque o que acontece? O call center ele vai explicar quais são os casos que são essenciais e que não são essenciais para trabalhar. O call center teve alguma regra específica para eles, correto, Írio? Então, o que acontece? Isso. Se ele voltar realmente a funcionar, imagina que a demanda pode não ser a mesma. E ele pode manter a empresa, mas ele pode suspender, sim, alguns contratos desse daí. Agora, salvo, né? Porque aí é aquela questão, porque quando essa suspensão, ela existe as regras de acordo com o tamanho da empresa.
Então, se a empresa de um call center, ela é pequena ou ela é grande, ela vai ter que se adequar se ela for utilizar esses benefícios, tá? De suspensão. Também é importante mencionar que o call center foi estabelecido como uma das atividades essenciais pela legislação federal, pela legislação estadual aqui da Paraíba. Então, a questão de você ter o call center operando, até para fazer ser esse canal de comunicação, é muito importante nesse momento. E a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho pega todo mundo. Empresa de call center, dependendo do faturamento, como Sheila mencionou, ele vai ter acesso a este ou aquele tipo de procedimento e benefício. Uhum. Ó, Írio não vai embora, nem Sheila. Vão ficar aqui até o terceiro bloco com você, porque no próximo bloco, quando a gente voltar, a gente vai pontuando as dúvidas dos nossos telespectadores. Fechado assim, tentei responder algumas ali, mas na volta a gente só fecha nos telespectadores. Combinado? Tomem uma aguinha, toma uma aguinha, Írio e Sheilinha, a gente volta já já.